Olá pessoal, nós estamos aqui na lâmina 15 e ele é uma lâmina que reforça um tema anterior. E não se assustem com isso, tá? O que esse livro também trabalha por trás? Uma certa redundância. Ou seja, tem hora que a gente precisa voltar em alguns temas para consolidar eles. Falar mais de uma vez, para eles entrarem de verdade no nosso coração. Aqui nós estamos trabalhando uma lógica básica do bem, que é o seguinte: o bem começa no olhar, ou seja, que é preciso ser capaz de conseguir enxergar o bem para promover o bem. Se você chega no local e só encontra problema, só encontra ponto negativo, só encontra desafio, você não vai conseguir fazer o bem ali. Tem uma história muito simples, muito bobinha, mas que tem tudo a ver com essa lâmina, que é do vendedor de sapato, né? Mandaram um vendedor de sapato para uma ilha, e ele ficou um mês lá tentando vender sapato, e ele voltou extremamente incomodado, porque ele falou assim, cara, na ilha ninguém usa sapato, ninguém tem costume de usar sapato, ninguém gosta de sapato. Passei um mês lá, não vendi sapato para ninguém. Aí o dono da fábrica falou, não, tudo bem, tá, vou mandar outra pessoa. Pegou um outro rapaz, mandou para a mesma ilha e ficou um mês. Ele voltou dessa ilha um mês depois dizendo o seguinte, cara, você me mandou Paraíso, lá ninguém tinha sapato, então pronto, eu consegui trabalhar sapato com todo mundo. Compreende a mesma situação, só que cada um olhou de uma forma completamente diferente. Essa é essa lâmina. Ou seja, se você não consegue mudar o teu olhar sobre o mundo, enxergando nele o bem, vendo nele o bem, você não consegue promover. Eu vou contar uma outra história bem prática. Eu fui diretor de uma instituição de idosos e quando eu assumi a instituição, eu me defrontei com o primeiro problema, que era o seguinte: tinham mais ou menos 20 e poucos idosos na instituição, a maioria não recebia visita de família. Se eu não me engano, naquele momento, nenhum. Só uma idosa recebia a doença da família, que era um filho usuário de crack. E esse filho pedia dinheiro para ela, e ela dava parte do dinheiro para o usuário de crack. E a equipe, os voluntários antigos, vieram em cima de mim dizendo que eu tinha que proibi-lo, porque ele ia lá tirar dinheiro dela. E eu falei assim, ó, calma, eu quero entender a cena. E eu comecei a olhar que ele era o único familiar que visitava ela. Ele dava carinho para ela. Ele é o único de todos os idosos. E ele não obrigava ela a dar dinheiro. No final, ela queria dar dinheiro para ele. Então, peraí, ué. Que tinha? Qual era o problema dele ser usuário de crack? Compreende? O que importava ali é que ele era um filho amoroso, atencioso com a mãe. E que a mãe queria recompensar esse filho com dinheiro. No que tange o meu trabalho ali, ele era um familiar perfeito. Eu não podia olhar aquilo como negativo. Ou seja, treinar esse olhar. Estou gastando tempo, mas é porque parece bobo, mas isso é o mais importante é, é, nessa lâmina. E aí tem um ponto interessante que eu provoco aqui. Eu uso a parábola do joio e do trigo para mostrar o seguinte: a maior tentação que eu passei na minha vida até hoje foi refletir que eu estava passando a minha vida cuidando de joio. Isso nos desanima, ou seja, quando a gente pensa assim, cara, eu estou gastando meu tempo para lidar com pessoas que não querem nada, para investir em pessoas que nunca vão ser boas, que nunca vão se abrir. Essa é uma tentação comum que tira muita gente do bem. E aí eu provoco nessa lâmina dizendo o seguinte: muitas vezes temos a sensação de estar cuidando de joio, mas enquanto o afobado vê um campo de joio, o atento vê o trigo que está no campo misturado no meio do joio, por isso continua. O olhar bom é esse olhar de ver o trigo, onde as pessoas só veem um campo de joio. Muitas vezes o que me fez continuar foi ver um triguinho no meio do campo de joio. E por causa daquele trigo eu continuei e eu comecei a enxergar outros. Bonito isso, muito profundo, difícil até de explicar. Eu queria ainda na mesma reflexão, eu lembro numa matéria que eu fazia de antropologia da universidade, eu aprendi algo que me tocou muito, que parece uma bobeira, mas super profundo. Ele fala assim: a gente só acha aquilo que procura. E é verdade, né? Se você procura o mal nas pessoas, você só vai reforçando exemplos negativos dela. Se você para e começa a procurar o bem nela, você acha o bem. Compreende? Não adianta achar que você sai procurando qualquer coisa e acha. Não. A sua procura ela é sempre tendenciosa. Porque você foca o olhar, direciona o olhar a partir daquilo que você já espera achar. Então,
Essa lâmina te convida a olhar para o mundo esperando bem, olhar para as pessoas, para as comunidades, para os grupos, para os projetos, para as situações. E aí você vai estar mais aberto a encontrar o bem que já existe ali, tá? No fundo, depois eu começo a refletir mostrando que isso se chama olhar de amor. Então, é o olhar que Jesus tinha, que Deus tem sobre o mundo, né? Que Jesus teve aqui sobre todos os pecadores. É aquele olhar de amor, que dá o direito do outro mostrar o melhor dele. Bonito isso, cara. Quantas vezes eu percebi que eu consegui estimular o melhor do outro a partir do meu olhar, mas também o pior. O seu olhar sobre o outro está estimulando o que nele? No seu marido, no seu filho, na sua filha, na sua comunidade, no seu grupo. O que o seu olhar provoca no outro? O melhor dele ou o pior dele? Tá? Essa é a base dessa lâmina. Grande abraço, até a próxima.